Olá, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso GE, nosso grupo de estudo do livro Manual Clínico, esse aqui, Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos, Tratamento Passo a Passo, o organizador David Barlow e já está atualizado ao DSM-5TR, tá? Esse é a sexta edição que saiu aqui neste ano de 2023, tá? Então, estamos estudando ele aí e nós estamos no capítulo 14. Chegamos aqui sexta-feira, né? Estudando, como eu falei, a gente ia fazer um intensivo essa semana. E na semana que vem, um intensivão, também aula todos os dias, com o objetivo de finalizar esse livro, porque eu tive vários imprevistos e acabou atrasando um pouco, então a gente está fazendo esse intensivo com o objetivo de acabar ele em 2014, em 2024, né? 2014, tô falando do capítulo 14, acabei confundindo, acontece. Mas, lembrando, gente, quem está assistindo e vai pedir o certificado gratuito, o certificado é gratuito, tudo que eu ofereço aqui no YouTube é gratuito, tá? Eu não faço a cobrança. Então, para quem for solicitar o certificado gratuito, anotem as palavras-chave que eu falo nas aulas. É necessário estar no link, no grupo, tá abaixo, porque na última aula eu vou estar mandando um link e vocês precisam preencher todas as palavras. E lá no grupo eu vou estar falando como vai funcionar, tá? É necessário preencher todas essas palavras-chave. Vão ter até o dia 29 de fevereiro, então, embora eu estou fazendo esse intensivão, né, uma aula por semana aí, eu sei que tem gente que está atrasado, tem gente que talvez está chegando agora, vocês têm até dia 29 de fevereiro, vão ter janeiro inteiro, fevereiro inteiro para assistir às aulas com calma, anotar as palavras-chave e solicitar o certificado, tá? Ano que vem a gente tem novos projetos, vai ter novos grupos de estudos, né, com novos livros aí, não tão técnico como esse, né, esse eu fiz a pedido do pessoal lá do grupo, no grupo Estudos de TCC, nós estudamos TCC, né, Terapia Cognitivo Comportamental, e solicitaram esse livro, porque como ele tinha acabado de lançar, é um tema bem complexo, é um livro bem técnico, então solicitaram e aí eu aceitei esse desafio, mas com muitos projetos no ano, acabei tendo um pouco de dificuldade, mas estamos aí finalizando. Então, ano que vem, vamos continuar com grupos de estudos aí de livros de forma gratuita. Vamos ter estudo de livros, análise de filmes também, fazer análise de filme com vocês aí de forma gratuita. E vamos ter outros temas também para estudar, tá? Então, se vocês têm sugestões com relação a livros, filmes, anota aqui, me manda lá no grupo. O grupo tá fechado, né? Mas tem meu contato, vocês podem mandar lá no meu contato. E a gente vai estudar. Lembrando que o nosso grupo é de estudo de TCC, Terapia Cognitivo Comportamental. Nós não vamos estudar outras abordagens, tá? A não ser que sejam as abordagens dentro desse leque que é a TCC. E reforçando aqui que eu sempre falo, não é um audiobook, não vou ficar lendo o livro com vocês, né? Eu faço um resumão de todo o livro e discuto aqui as partes mais importantes que o capítulo está nos oferecendo, tá? No início a gente estava fazendo mais uma leitura e discutindo, mas demorávamos mais de 5 horas para discutir cada capítulo. Então agora estou fazendo de forma diferente. E aí um capítulo a gente estuda com 40 minutos, né? Um capítulo desse que tem mais de 50 folhas, né? Os livros, geralmente esse livro, os capítulos têm 50, 40 folhas cada capítulo, é muita coisa. Então, 40 minutos acho que é bem resumido aqui, tá? Então, estamos aprofundando de acordo com que os autores, né, o David Barlow escolheu, os autores de cada capítulo falam. Então, não é Tamires falando o que é bom, o que é ruim. Claro que eu falo, né, na aula de ontem eu comentei sobre como eu abordo, mas eu vou seguindo aqui o que os próprios autores vêm trazendo para gente, tá? Então, eu não estou aprofundando e não estou tirando. Nós estamos no capítulo 14, transtornos por uso de álcool. As autores aqui são duas mulheres, Bárbara McCready, né, e Elizabeth Epstein, tá? Então, as duas escreveu este capítulo. E elas começam, então, descrevendo as tendências manifestadas na sociedade, elas vão falar um pouquinho sobre as terapias que existem, né, das iniciativas legislativas lá nos Estados Unidos agora, tem leis, né, que dão assistência para as pessoas que estão aí sofrendo por transtorno de uso de álcool. Aqui no Brasil isso ainda é um pouco lento, mas lá tem bastante questões com
para trabalhar isso, né? A saúde é trabalhada de maneira bem diferente. E com isso, com todas modificações aí, necessidade de mais profissionais habilitados, então treinados para tratar essas dependências, tá? Nesse capítulo a gente vai falar por uso de álcool e na semana que vem, na segunda-feira, que é o capítulo 15, nós vamos falar do uso de substâncias, tá? Então, elas fazem aí nesse capítulo uma breve revisão de evidências aí, desde o Alcoólicos Anônimos, né, até outros tipos de intervenções aí, como também o tratamento hospitalar intensivo, e aí elas vão fazendo um apanhado, um apurado aí, uma mistura dessas técnicas, né, que vão trabalhar o indivíduo aí, entendendo aqui que não há um tipo de terapia que é melhor indicada até o momento, tá? Então, nós temos, por exemplo, o transtorno border, né, da personalidade borderline, a DBT é a mais indicada. No caso do transtorno por uso de álcool, tem várias que são indicadas, várias têm evidências científicas, várias funções. Gente, inclusive alcoólicos anônimos, né? Tem pessoas aí que têm preconceito com alcoólicos anônimos, tem aí um preconceito muito grande com casas de apoio, né? Claro que a questão é, no Brasil, algumas dessas questões são feitas de maneira erradas, tá? Mas quando é feito dentro do protocolo, dentro, igual as casas de recuperação, né? Algumas casas de recuperação têm um viés totalmente distorcido, mas quando elas trabalham realmente com o foco de auxiliar aquele indivíduo a recuperar daquele problema, daquele transtorno, ela tem evidências científicas que funcionam, tá? E aí, as autoras passam um pouquinho por alguns desses tratamentos e vão focando aí naquilo que mais funciona para quem, né? Com quem é o indivíduo que está sendo tratado, quem é o profissional que está aplicando essa técnica, o profissional está adequado, o indivíduo está preparado, o indivíduo aceita essa técnica. Então, isso funciona para qual indivíduo, tá? Então, a gente tem que saber que, nesse caso, tem várias técnicas que funcionam, tá bom? E aí, os transtornos por uso de álcool, que é o que nós estamos falando, ele é um grupo heterogêneo de problemas que vão variar tanto na gravidade, tá? Como também no indivíduo. Então, tanto homem quanto mulheres, quanto adolescente, aquele estudante universitário que bebe, né, mas falta aula para beber, para ir para uma festa, porque prefere estar bebendo, isso pode ser um transtorno. É claro que não é só isso, né? Para isso a gente tem que estar avaliando ali os critérios do DSM direitinho, mas aquele estudante que às vezes está bebendo demais e começa a faltar de aula para beber, até mesmo aí uma pessoa que tem um alcoolismo grave crônico, tá? Então, o álcool ele não tem um grupo específico. Ele acomete qualquer pessoa de qualquer etnia, de qualquer religião, de qualquer cultura, de qualquer sociedade. Então, ele acomete tudo, tá? Então, tem aí também várias sequelas, consequências graves para a vida. Consequências, não sequelas, né? Claro que, de acordo com a consequência, pode dar sequelas, mas várias consequências graves aí, até o risco da vida que tem aí com relação a essa questão, tá? O tratamento, então, vai se transformando em virtude dos avanços, do entendimento, né? Da questão do álcool, que antigamente acreditavam que era falta de caráter, falta de moral, as pessoas que bebiam, são pessoas que não têm moral, são pessoas que não têm caráter, mas foi percebendo que não tem nada a ver, não é isso, né? Então, tem fatores aí que são biológicos, tem fundamentos neurocientíficos desse vício por álcool, tá? E aí, com a ideia também da divulgação, né, dos tratamentos motivacionais, cognitivos, comportamentais e farmacológicos, que são baseados em evidência, houve um olhar diferenciado para esse grupo, tá? Que sofre com transtorno por uso de álcool. O DSM tem ali todos os critérios diagnósticos, a gente não vai passar por eles, mas ele tem ali, ele explica direitinho sobre como que é o transtorno. O transtorno por uso de álcool é um transtorno que faz parte do transtorno por uso de substâncias, tá? Na próxima aula a gente vai falar do transtorno por uso de substâncias. Aqui foi mais específico, é um transtorno específico. E a gente não vai aprofundar para isso no DSM ou outros cursos, né? Nosso objetivo aqui é passar
pelo livro, por passar por aquilo que o livro nos traz, tá? Então, o Instituto Nacional do Abuso de Álcool, lá dos Estados Unidos, né, de álcool e alcoolismo nos Estados Unidos, eles definem o transtorno por uso de álcool como uma condição médica, sendo uma doença cerebral, tá? Recidivante, crônica, caracterizada pelo prejuízo da capacidade de parar ou controlar o consumo de álcool, apesar das consequências sociais, ocupacionais ou médicas. O transtorno por uso de álcool pode variar de leve a grave e a recuperação é possível, seja qual for a gravidade. Então, eles colocam, então, o transtorno por uso do álcool como uma doença cerebral, tá? Há alterações a nível cerebral que vai atrapalhar, né? Vai ter ali uma disfunção social, ocupacional ou médica e pode variar de leve a grave. Independente se é leve, se é grave, se é crônico, a recuperação é possível, tá? Então, independente do nível do transtorno ali por uso de álcool, essa doença, ela pode ser totalmente reversível, tá? Os problemas, claro que, gente, se tiver alguma consequência, né? Pessoa bebeu a tal ponto que pode dar um AVC, um aneurisma, aí é uma coisa que não tem como a gente reverter, mas a pessoa pode voltar, o que a gente está falando é do transtorno por uso de substância, não das consequências, né? Então, se a pessoa bebe, ela pode recuperar e voltar a se abster totalmente do álcool, se esse for o objetivo dela, tá? Então, os problemas com a bebida, eles são complicados por causa que não é somente o álcool. Tem vários fatores aí que são concomitantes, tá? Um aspecto importante, que pode ter outros diagnósticos psiquiátricos, então é muito comum, tá? Além do transtorno por uso de álcool, pode ter uma depressão, uma ansiedade ou qualquer outro transtorno psiquiátrico. Outro ponto também, né, que pode ter aí, que são problemas de cognição, saúde física, relações interpessoais também vai acabar atrapalhando, problemas legais ou problemas no ambiente de trabalho e no ambiente, né, como um todo. Tudo isso vai complicar. Então, como é o ambiente que essa pessoa convive? Isso complica um pouco na questão do transtorno. Como que é a saúde dessa pessoa? Como é essa pessoa num todo, né? Tudo isso vai influenciar e vai ser um fator complicante, tá? Não impossível, mas vai complicar um pouco mais o transtorno, tá? A abordagem que é apresentada nesse capítulo do livro pelas autoras, né? Sobre o planejamento do tratamento, ela é multidimensional, então não tem uma abordagem única, uma abordagem específica, um protocolo unificado apresentado neste tratamento, tá? Neste capítulo não nos apresenta um protocolo, mas vem reconhecer que há vários tratamentos eficazes para trabalhar com pessoas que têm o transtorno por uso de substância. Os tratamentos são baseados em diferentes conceitualizações etiológicas. A gente sabe que a etiologia é multifatorial, a causa é multifatorial, então por que a gente sabe que tem um fator biológico que é muito grande, mas por que tem pessoas que a família inteira bebe e essa pessoa não, se tem a mesma carga genética, né? Ou por que duas pessoas passam exatamente pelo mesmo problema e uma sim, outra não. Então tem vários fatores ali que pode levar, ou ninguém daquela família bebe, então não tem a carga genética, mas uma bebe. Então tem vários tratamentos aí e cada um é baseado numa conceitualização etiológica diferente do curso da doença, como que essa doença prossegue, né? Como ela vai tá ali se seguindo, qual é o objetivo do tratamento, qual é a duração do tratamento, né? Como que está com relação ao problema dessa pessoa com álcool. Então, tem vários tratamentos que são eficazes, que vão agir de acordo com a diferente proposta ali desse transtorno, tá? Então, a gente vai estar avaliando isso e o tratamento, ele tem que ser de acordo com isso, tá? Os tratamentos que têm melhor sustentação empírica, que eu vou falar aqui, né, que são breves, são baseados na motivação. Então, tem o tratamento baseado na motivação, que é entrevista motivacional, o tratamento cognitivo-comportamental, o tratamento de facilitação em 12 passos, que é o Alcoólicos Anônimos, a terapia comportamental de casal, o tratamento por exposição a gatilhos, a prevenção à recaída baseada em mindfulness e a abordagem de reforço comunitário. Então, vou repetir aqui,
né? Que são os tratamentos mais, as intervenções mais, hoje, que mais têm evidências para trabalhar aí a questão do álcool, tá? Que mais sustentação empírica, tá? As intervenções breves e baseadas na motivação, o tratamento cognitivo-comportamental, o tratamento facilitado em 12 passos, Alcoólicos Anônimos, tá? Que geralmente é a base dos Alcoólicos Anônimos e algumas casas terapêuticas também utilizam ele. Terapia comportamental de casal, o tratamento por exposição a gatilhos, prevenção à recaída baseada em mindfulness e a abordagem de reforço comunitário, tá? Essas são as abordagens que mais têm evidências aí para esse tipo de transtorno, tá? Então, qual é a melhor? Depende. Qual é o paciente que você está trabalhando? Qual abordagem que você, enquanto terapeuta, sabe trabalhar melhor? Então, não adianta eu querer trabalhar com a TCC se eu nunca trabalhei, se eu não sei nem quais são os conceitos básicos da TCC. Não adianta eu trabalhar com terapia de casal se eu não sei nem por onde passa a terapia de casal. Não adianta fazer tratamento de exposição a gatilho se eu não sei o que significa isso. Então, preciso saber qual que funciona melhor. Depende. Qual que você tem mais costume? Como está o seu paciente com relação a essa apresentação de tratamento aí que você dá para ele, tá? Então, tem a responsabilidade do terapeuta, tá? E a do nosso paciente. E aí, uma responsabilidade central nossa, enquanto profissional aí, é ajudar o nosso paciente a encontrar a abordagem que faz sentido para ele, tá? A abordagem e o contexto. O que faz mais sentido para ele? Porque às vezes eu quero que ele faça no tratamento clínico, mas às vezes uma internação para ele numa casa de reabilitação talvez se faça mais necessário neste momento. Então, precisa, em conjunto, eu e esse paciente, entender o que é melhor para ele, não para mim enquanto profissional, tá? Então, não eu não vou aderir o que faz sentido para mim, mas o que faz sentido para ele. E em segundo, né, é importante também, e responsabilidade nossa, potencializar a motivação do nosso cliente para que ele continue em tratamento, para que ele continue ali se esforçando, querendo estar em tratamento o tempo inteiro, tá? E aí o modelo de tratamento vai nos trazer 8 fatores principais. Ele vai nos trazer 8 fatores principais, esse modelo de tratamento que é apresentado no livro, tá? Essa ideia que é apresentada no livro. Ele não tem um modelo específico, mas adaptando aí de acordo com o cliente. Primeiro, gravidade do problema. Quais são os problemas concomitantes na vida desse sujeito? Quais são as expectativas do paciente? Como está a motivação e a relação terapêutica, né? Como que é a sua relação com o seu paciente? Quais são as variáveis que mantêm esse padrão do consumo da bebida alcoólica? Como que está o apoio social? Ele tem apoio social, né? Como que é a rede de apoio dele? Qual a manutenção da mudança e a diversidade entre indivíduos. Então, essa questão da diversidade entre indivíduos também vai ajudar aqui num fator principal do tratamento, porque esse indivíduo não é igual a esse. E isso vai mudar bastante aqui para a gente trabalhar dentro do processo clínico. Os principais elementos do modelo de tratamento, então, eles vão ter implicações diretas para facilitar, então, o reconhecimento do problema e a entrada do tratamento, tá? E aí, o livro nos traz várias situações, mas ele definiu os principais passos do tratamento. Então, primeiro, tem aí alguns passos e a gente vai passar por eles aqui, tá? Os principais passos são, trava a língua, né? Os principais passos são identificação do caso e motivação para iniciar o tratamento. Então, assim, motivar o paciente é um trabalho, é um desafio muito grande para nós enquanto profissionais, tá? Então, tem aí a entrevista motivacional, que é uma abordagem muito interessante para nos ajudar a motivar o paciente a estar em tratamento o tempo inteiro. O livro não aprofunda muito sobre a motivação, mas esse livro, vou mostrar aqui para vocês, da Judite, da Jurema. Esse livro aqui, Psicodiagnóstico 5, é um livro antigo, mas bem interessante. Ele tem um capítulo que fala sobre a entrevista motivacional, tá? Muito interessante
essa entrevista motivacional. Então, é um dos primeiros passos de identificar e motivação para o início do tratamento. O livro vai trazer um pouquinho bem básico, falando da entrevista motivacional. Nesse livro da Jurema, ele vai aprofundar bem mais para vocês. Vou mostrar novamente, ó, Psicodiagnóstico 5. Ele tem um capítulo, ele é muito interessante e nos ajuda muito mais a falar a respeito dessa entrevista motivacional. Tem outros, tá, gente? Mas é o que eu lembrei aqui agora, que está perto de mim. Tem outros livros que vão falar sobre a entrevista motivacional também, tá? Outro ponto é a avaliação, avaliar o caso, avaliar como que está o consumo de álcool, automonitoramento, né? Como fazer isso aí com ele. Outro ponto, escolher o contexto do tratamento. E aí é o que eu falei que nós vamos fazer com o nosso paciente, né? Ele precisa de internação? Se ele precisa, onde vai ser feita essa internação? Como deve ser feita essa internação, né? Quanto tempo ele precisa participar do grupo de alcoólicos anônimos ou se internar em uma casa de reabilitação, né? Escolher o contexto de tratamento ou no consultório é o suficiente para ele. O outro ponto, escolher as modalidades do tratamento, inclusive da possibilidade de uso de medicação. Então, o tratamento é individual ou o tratamento é em grupo? É uma terapia de casal, uma terapia de família? O livro vai trazer no estudo de caso uma terapia de casal, tá? Onde só o homem faz uso aí, tem o transtorno por uso de substância, mas é uma terapia de casal. Precisa de fazer uso de alguma medicação? Qual medicação ele vai fazer? Mesmo eu não medicando, eu preciso avaliar se ele precisa do uso de medicamento. E aí eu posso estar encaminhando e o médico vai estar fazendo ali a avaliação para saber qual medicamento é o mais interessante, o mais importante para ele estar utilizando. Mas nós precisamos ter um olhar muito atento com isso. Esse indivíduo, ele precisa do medicamento ou não? E quando a gente fala, né, que é transtorno por uso de álcool, tá? Mas quando a gente fala, no geral, do transtorno por uso de substâncias, a medicação é um pouco complicada, porque a pessoa ela pode trocar um vício por outro, tá? E mesmo sendo por uso de álcool, corre um risco aí de associar um vício a mais, um transtorno a mais, tá? Então a gente precisa estar avaliando essa necessidade com calma e em conjunto com o médico, sempre vou falar isso com vocês, gente. Vamos fazer uma parceria legal com os médicos que atendem os nossos pacientes, porque a gente precisa estar fazendo o melhor do nosso trabalho, tá? Outro ponto, potencializar e manter a motivação para mudança. Então, não é só fazer entrevista motivacional e encontrar ali os pontos, tá? Mas permanecer motivando. E aí tem várias técnicas. Feedback, o uso de técnicas da entrevista motivacional, estabelecer objetivos mútuos aí da tomada de decisão, estabelecer um contrato com ele de tratamento e transmissão de esperança. Mostrar para ele que é possível, né? Independente do grau, do nível ali que ele consome, né, do transtorno que ele está, é possível ele ter essa recuperação. Escolha de objetivos em relação à objetiva. E, gente, essa escolha de objetivos em relação à bebida é muito interessante também. Porque a maioria das pessoas acham que o objetivo é a abstinência do álcool, tá? Mas alguns terapeutas, algumas pesquisas mostram que a pessoa não precisa se abster 100% do álcool, tá? Há uma pesquisa, tá? Tem comprovação, tem evidências de que é benéfico, que podem ensinar o indivíduo a beber de maneira moderada. Então, ele não precisa se abster 100% do álcool, mas moderar ali o consumo, tá? Outro ponto do tratamento, iniciação da abstinência ou mudar o hábito. Então, ele vai iniciar o abster-se, é esse o objetivo dele, de acabar, de nunca mais consumir o álcool, ou de mudança no hábito para ele aprender a ter o controle sobre a bebida. Desenvolvimento de uma análise funcional e começa então a desenvolver as primeiras estratégias, seja de sobriedade ou de redução de bebida. E aí essas estratégias podem ser controle de estímulo, trabalhar as crenças com relação ao álcool, comportamentos alternativos. Vamos também fazer estratégias de enfrentamento, envolver alguém ali da rede de apoio, tá? Um parceiro ou a família no tratamento, manutenção de longo prazo, que é a prevenção de recaída, manejo das condições complicadoras e grupos de autoajuda, tá? Então, esses são os principais passos aí, tá? Miri, você falou muito rápido. Gente, que eu falo, o livro vai nos trazer
bem detalhado, tá? Este capítulo neste livro, este livro que nós estamos estudando, ele é bem detalhado. Este capítulo, pelo menos, eles detalham bastante, muita coisa. E aí, como eu sempre falo, leiam, tá? Que ele vai detalhar de maneira perfeita, tá? Palavra-chave dessa aula, álcool, tá? Então, essa é a palavra. Estamos falando de transtorno por uso de álcool, então vamos usar a palavra álcool como a palavra-chave dessa aula, tá? O estudo de caso, como eu falei, é de um casal, tá? As autores aqui, né? As autoras deste livro trouxe aí bem detalhado, bem completo o caso aqui apresentado. Foi feito num contexto ambulatorial. O casal que eles escolheram é uma terapia de casal e o casal, eles fazem parte de um projeto de pesquisa aí que elas estavam executando, tá? E aí, esse casal, ele fazia parte desse projeto de pesquisa que avaliava diferentes abordagens à manutenção da mudança após o tratamento comportamental combinado aí, tá? Então, tinham vários casais participando em que apenas o homem, fazia uso da substância álcool, tá? E aí, estavam avaliando diversas abordagens diferentes, e aí esse casal foi escolhido, o casal Cal e Maria, tá? Casados, os dois tinham 32 anos de idade e buscaram tratamento porque ele bebia. O casal estava já separado há 5 meses. Foram 18 sessões feitas com eles. E é bem interessante, é um caso bem detalhado, embora o livro faz todo um resumo, eles detalham bem o caso, detalham bem como que foi feito. Então, se você tem interesse, gente, leia o livro que vocês vão pegar ali boas ideias. Se você tem interesse de trabalhar, de aplicar aí dentro do seu contexto clínico, este capítulo dá um direcionamento muito bom para isso, tá? Então, para a gente concluir o capítulo, trabalhar aí com essas pessoas, né? Tratar pessoas que fazem o consumo de bebidas alcoólicas é difícil, é um processo complexo, né? É bem interessante, é difícil, mas não é impossível. E a gente vai ter várias decisões aí para a gente enfrentar, né? Sobre como associar esse paciente ao melhor tratamento, ao melhor contexto, à melhor modalidade, as melhores técnicas. É um desafio decidir isso, mas nós não decidimos nada sozinho. Todo o trabalho a gente faz em conjunto com o nosso paciente. Ele também vai definir, até porque, gente, não adianta você falar que a pessoa vai ter que fazer tal tratamento. Se ela não quiser, ela não vai melhorar. Você pode fazer internação compulsória. E se o seu paciente ele não quiser, quando ele sair ali da internação compulsória, ele vai fazer tudo novamente a recaída. Então, essa decisão ela é feita em conjunto, tá? Para ter bons resultados, né? Demanda muito conhecimento da área. Então, você precisa conhecer os tratamentos, as melhores estratégias, as melhores técnicas para você saber qual é a melhor. A gente também tem que ter ali sabe, aquele insight rápido, né? Aquele fim rápido para você saber qual é a melhor resposta, qual é a melhor abordagem. E são coisas que nós só fazemos, gente, que a gente só consegue decidir na hora, tá? O paciente vai chegar bêbado na consulta, ele vai chegar embriagado. No caso do casal, né? O Cal, ele chega, inclusive, em algumas sessões, ele chega embriagado mesmo para fazer a sessão de terapia e a terapeuta. Então, são 18 sessões contando as que ele chegou embriagado. Então, assim, você precisa ter um manejo ali, saber como agir. E os pacientes vão chegar mesmo. Vai ter sessão que ele vai chegar bêbado, vai ter pacientes que não vão beber, mas vão te falar que bebeu antes, na noite anterior, então vai chegar de ressaca. Então, assim, você precisa ter ali uma capacidade de raciocínio rápido, improvisado, para conseguir se adaptar da melhor maneira para esse paciente. E o melhor, né? O que eu falo sempre, trabalhar a pessoa como um todo, e não somente o transtorno, tá? E aí a gente finaliza, então, esse capítulo. Na segunda-feira, semana que vem a gente vai ter um intensivo. Na segunda-feira é Natal, Feliz Natal a todos. Nós vamos ter aula também. Como eu falei, eu quero fazer esse intensivo para finalizar aqui em 2024. Então, eu vou colocar aqui dia 25 uma aula também que eu vou falar sobre o transtorno por uso de substância, na segunda-feira. Então, eu espero vocês aqui comigo, ou quem for assistir depois, assistir gravado também, vou estar aqui falando com vocês da mesma maneira. Gente, sempre vou pedir, é de graça, não precisa fazer nada,
Mas quando vocês curtem, quando vocês se inscrevem no canal, mostra para mim que o conteúdo é relevante, tá? Então, dá um joinha aí se gostou, comenta aí que tá, se faz sentido para vocês ou não, né? Lembrando que o que eu estou falando é baseado neste livro, tá? Não é a Tamires falando, é um resumo deste livro aqui, Manual Clínico do David Barlow, já aqui atualizado para o DSM-5-TR, tá? Então, espero vocês semana que vem aí comigo. Um bom feriado para todos, né? Um bom feriado, um bom final de ano para vocês. Semana que vem a gente continua no nosso intensivo aí para finalizar o livro antes de 2024 e eu espero vocês lá.